te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o Senhor, o vosso Filho unigênito, ao entregar-se à morte, deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São João, capítulo 13, no versículo de 1 a 15. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estava no mundo, amou até o fim. Estava tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava. Levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha com a qual estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavarás os pés? Respondeu Jesus: agora não entendeis o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça? Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem o ia entregar e por isso disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar
os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a Ceia do Senhor. Quinta-feira Santa é chamada da Quinta-feira da instituição da Eucaristia. Por isso, na nossa igreja, sempre a quinta-feira, a gente tem motivo, né, para estar adorando Jesus. Né? Um dia, a quinta é um dia que nos recorda a ceia do Senhor. E essa missa também ela é chamada de Missa dos Lava-Pés. E inicia então nessa data de hoje, nessa celebração que nós vamos celebrar hoje, termina o tempo da Quaresma e começa então o Tríduo Pascal. Jesus, ele chegou a hora dele ir desse mundo para o Pai. Que com Jesus é tudo na hora dele, a hora de Deus. Assim também nós precisamos nos colocar pela nossa fé, porque muitas vezes a gente acelera, né, as coisas, tem pressa que as coisas acontecem. Então a hora de Deus ela sempre vai chegar para nós. E então Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. E ele de voltar para o Pai, porque do Pai ele tinha saído e para o Pai ele volta. Assim também, amados, somos nós saímos de Deus, foi Deus que nos criou, foi Deus que habita em nós através do Espírito no batismo. Então, nós saímos de Deus e caminhamos então nessa vida na presença de Deus. Para quando chegar a hora, né, que Jesus até sabia que tinha chegado a hora, e a nossa hora também um dia chegará para voltar ao Pai. Né? Não é nada trágico, mas sagrado, divino. Por isso nós do Pai saímos também e para o Pai nós precisamos voltar. Se isso não acontecer, vai ser um grande desastre. Então Jesus, ele na ceia, aqui João não fala da ceia, mas fala do lava-pés, porque esse Deus, ele antes de voltar para o Pai, antes de comer a Páscoa, antes de sofrer a paixão, a morte, ele quis dar esse grande exemplo, quer dizer, a vida dele foi esse grande exemplo de estar a serviço, lavar os pés. Esse é o grande sentido, porque para os judeus, aquele que lavava os pés era o escravo. Quer dizer, aquele que lavava os pés era o servo. E Jesus mostrou que ele é um Deus que está a nosso serviço. Esse é o lindo dessa liturgia do lava-pés. Ele mostra que ele quis, com humildade, mostrar o seu amor por nós. Aí está o grande amor, aquele que serve. Até o lema da minha ordenação é isso: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Essa palavra linda de Jesus. Então nós estamos no meio de vós como aquele que serve. O servir é o salvar-se. Então Jesus, ele dá o grande exemplo. Ele fala aqui no final do Evangelho: compreendeis o que eu acabo de fazer? Olha que lindo. Vós me chamais de mestre e senhor, dizei bem, pois eu sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, para que
façais a mesma coisa que eu fiz. Então, celebrar essa ceia do Senhor, né? Aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo fala: aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos ofereço, vos apresento, vos transmito, né? E fala então que Jesus, nessa ceia, ele pegou o pão, deu graça, abençoou e deu aos seus discípulos. Assim mesmo ele fez com o pão. Então aqui fala: fazer isto em minha memória. Então esse gesto do lava-pés é o maior gesto de amor. Então, quando nós queremos viver, caminhar no caminho de Deus verdadeiramente, ele deu exemplo e pediu para nós fazer a mesma coisa que ele fez. E ele diz assim: eu amei o mundo e amei o mundo até o fim. Assim, então, o convite de Deus para a nossa vida é estar a serviço, mostrar que nós somos cristão verdadeiro, e como cristão verdadeiro nós precisamos amar. E o nosso amor precisa ser como o amor de Jesus, amar até o fim. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.